Boa tarde, pessoal. Olha, eu aqui mais uma vez trazendo para vocês algumas informações a respeito de tecnologias educacionais e o que a gente tem aí de novidade, de coisas que fazem com que a sala de aula fique muito mais dinâmica e que a gente tenha, de fato, uma aprendizagem significativa utilizando essas tecnologias. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente ter acesso a o que eu estou dizendo no formato de slide. Então, vamos lá. O que a gente tem aí de novidade em termos de avanço tecnológico? É que essas tecnologias educacionais, essas TICs, elas têm possibilitado para nós professores uma criação e inovação de conhecimento nunca vistos em termos de reforma educacional e que essas tecnologias têm contribuído de forma muito significativa para a ampliação desse saber da sociedade enquanto sociedade contemporânea. O que é importante dizer para vocês? Que esse processo de conhecimento atrelado às novas tecnologias, elas vêm para galgar um caminho de ampliação do saber humano. E eu não estou dizendo só de uma área, não. Isso em todas as áreas científicas. A gente consegue verificar, a gente como estudioso da área, consegue enxergar o quanto as tecnologias educacionais vieram e vieram de fato para ficar. É uma realidade hoje nas nossas aulas virtuais, devido à pandemia da Covid-19, mas já era anteriormente algo que a gente sentia se aproximar, mas que alguns ainda não acreditavam tanto. Talvez por resistência, talvez no mito de perder a sala de aula para uma máquina, mas o que a gente tem a dizer é que o professor é insubstituível, como vocês verão mais adiante, em relação aos estudos feitos por Moran, e a gente sabe que esse processo vai evoluir, mas vai evoluir de forma positiva, de forma a contribuir para que a gente melhore a nossa educação e não para que ela se torne algo apenas maquinado, apenas automatizado. Seguindo, o Coutinho, lá em 2011, ele já dizia que a escola e seus agentes têm de mudar os métodos e técnicas de ensino e pensar em formas eficientes e eficazes para preparar os estudantes para a sociedade do conhecimento. Ora, se lá em 2011 a escola já era vista como algo que precisava de modificação, o que nós temos hoje em 2020? A modificação que deveria ter iniciado lá atrás, ela foi feita hoje aos trancos e barrancos. Muita gente teve a oportunidade de formação naquela época, mas sempre foi delegando. Vamos deixar até onde isso vai dar. E hoje a gente tem essa sociedade do conhecimento muito mais próxima do que a gente imaginava. Deixa eu colocar aqui na tela inteira. O paradigma de ensino hoje ele está pautado na reprodução de conhecimento. Pasmem vocês, é o que a gente tem aí, embora o ensino seja pautado no construtivismo, embora a gente saiba que tem muita prática pedagógica que é maravilhosa, mas os estudos dizem que mais de 50% do ensino ainda hoje é pautado nessa reprodução de conhecimento e na cópia, na imitação. E o processo pedagógico ainda resulta na memorização de conteúdo, aplicação de tarefas que não trazem para o alunado sentido ou contextualização de tal conteúdo. Óbvio que a gente vê um avanço muito significativo no estado de São Paulo em relação a essa questão de contextualização do conteúdo. Fala-se muito na boa situação de aprendizagem, o passo a passo para uma boa situação de aprendizagem. Os coordenadores, eles trabalham muito em cima dessa formação, indicando ao professor como se faz uma sondagem, como que ele precisa problematizar um conteúdo, como que ele necessita sensibilizar o aluno para que ele tenha interesse em participar daquela aula. A gente tem avanços, não estou dizendo que não tem, mas uma grande porcentagem
ainda foca-se nessa reprodução de conhecimento, nessa imitação e nessa cópia. E a gente vê isso no nosso aluno. Tem aluno que quando a gente chega para dar aula, professor, mas você não vai dar nada para copiar? Mas você não vai passar cópia do livro? E eles já estão meio que acostumados a esse tipo de prática que realmente não traz nenhum tipo de benefício diante desse novo paradigma educacional. E aí é o que eu disse para vocês anteriormente, que é a fala do Mohan. As tecnologias de comunicação não substituem o professor, mas modificam algumas das suas funções. A tarefa de passar informações pode ser deixada aos bancos de dados, livros, vídeos, software, apps e etc. O que ele quer dizer com isso, o Mohan? Em 2009, vejam que o estudo não é um estudo tão recente, é da última década, mas não tão recente. Ele quer dizer que o professor hoje ele vai ser muitos. Ele precisa ter a tecnologia atrelada ao seu conhecimento e, em certo momento, ele necessita modificar a sua prática. Por quê? Porque informações, como eram passadas anteriormente, já não tem tanta necessidade hoje. Você não precisa simplesmente dar uma aula, falar. Você pode incrementar essa aula utilizando um aplicativo, utilizando um jogo, fazendo uso de hipertextos, de hiperlinks e etc. É isso que ele quer dizer. O professor não vai ser substituído, mas a prática pedagógica, sim, passará a ser reformulada. Os pontos positivos. Pasmem vocês, nós temos mais pontos positivos do que pontos negativos. E aí, eu vou citá-los aqui para vocês alguns. Primeiro ponto positivo da tecnologia educacional. O ensino com recurso ao computador e às TIC parece possuir benefícios tanto para os alunos quanto para os professores, representando um aumento da motivação e da responsabilização, a consciência na planificação e um feedback mais personalizado. O que ele quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso na realidade? Que o professor, a partir da utilização dessas tecnologias educacionais, desses recursos, dessas ferramentas digitais, ele passa a dar ao seu aluno um atendimento mais personalizado. Como que eu consigo isso? Vocês podem me perguntar. Esse atendimento personalizado, por exemplo, eu posso utilizar uma plataforma adaptativa. Eu vou entrar online daqui a pouco com vocês para mostrar as possibilidades de um ensino pautado naquilo que o meu aluno sabe. Ah, mas eu tenho 40 alunos na sala, como eu faço a personalização do ensino? Vou indicar para vocês como fazer. Mediante a avaliação diagnóstica, eu consigo personalizar exercícios, eu consigo personalizar metodologias para cada aluno meu. E isso as tecnologias da informação têm permitido com muito sucesso. Outro ponto positivo. A tecnologia na sala de aula é um dos aspectos que podem mudar a situação da educação. Fato. Fazendo com que o aluno se torne mais participativo, colaborador, construa opiniões, críticas e questione. O que a gente quer aqui, gente? A gente quer o aluno autônomo, a gente quer o aluno protagonista. E aonde é que a gente vai conseguir fazer com que esse aluno amplie esse conhecimento, fazer com que esse aluno tenha mais participação no seu dia a dia escolar, através do uso da tecnologia, dando a ele a possibilidade de conhecer novos mundos, delegando a ele tarefas que ele possa fazer dentro de uma plataforma adaptativa, por exemplo, mostrando que ele pode liderar um grupo de alunos, ensiná-lo a trabalhar em equipe, desenvolver as competências socioemocionais. A tecnologia, ela é capaz de fazer tudo isso. Esses aspectos são muito preponderantes. A gente tem que levar isso muito em consideração, sim. Mais um ponto positivo.
O trabalho se torna colaborativo com o uso das tecnologias. Como? Tanto por parte do aluno e do professor, pois o aluno demonstra-se interessado em pesquisar no âmbito online e o professor estar ao seu lado, seja de forma assíncrona, uma aula gravada, um vídeo que já foi divulgado por esse professor, ou síncrona, para sanar dúvidas e esclarecer erros dos alunos. Lembrem-se que a gente sempre vai trabalhar nessa questão de tecnologia com a colaboração. Mais um ponto positivo. As tecnologias podem ser usadas para aliciar e apoiar o pensamento reflexivo, conversacional, contextual, complexo, intencional, colaborativo, construtivo e ativo dos estudantes. O que a gente consegue visualizar aqui? As 10 competências da Base Nacional Comum. Estão claras aqui nessa pequena ementa. Por quê? Porque essas tecnologias utilizadas de forma correta, porque a tecnologia não pode ser utilizada pura e simplesmente como meio de divertimento, que é o que alguns alunos ainda pensam. Essas tecnologias utilizadas de forma correta, elas vão desenvolver esse pensamento reflexivo e crítico, que é o que a gente busca no nosso aluno ao fim dos anos de educação básica. Mais um positivo. Emerge uma necessidade de formação continuada dos professores, como forma de apoio aos professores para que possam não apenas receber um novo recurso na escola, mas poder também conhecer suas potencialidades e utilizá-las para que o processo de ensino e aprendizagem seja de forma efetiva, seja de forma significativa. Vou dar um exemplo para vocês. Do que adianta ter na escola diversos notebooks, material pedagógico virtual, se o meu professor ainda tem uma certa resistência em utilizá-lo? Seja porque desconhece o material, seja porque não obteve ainda a formação. Precisa. O foco principal dessa necessidade hoje é formativa. Eu preciso formar esses professores para que eles estejam aptos a utilizarem não só ferramentas digitais, mas utilizar essas ferramentas de forma coerente, de forma ética, trabalhar com ele questões relativas à segurança na internet, coisas que normalmente a gente não tem ouvido muito falar. Então, necessita-se urgentemente desse tipo de formação. Mais um ponto positivo. Lembram-se que eu disse que seriam mais positivos do que negativos? Oferece meios de atualizar rapidamente o conhecimento, entender os espaços, ou melhor, estender os espaços educacionais, ampliar oportunidades onde os recursos são escassos. Ora, numa aula de história, por exemplo, a gente tem aplicativos, simuladores, que eu consigo, por exemplo, visualizar, visitar o Museu do Louvre em Paris online. Eu consigo ter acesso a todas essas obras de forma simultânea. Então, assim, esse conhecimento, essa extensão desses espaços, fazem com que as oportunidades sejam muito, muito significativas. Não é a visita ao Louvre em Paris virtualmente pela visita do Louvre virtualmente em Paris, mas o que eu ganho em termos de conhecimento de mundo quando eu faço essa adaptação em uma aula, por exemplo, quando eu faço isso numa aula, seja ela presencial ou virtual. O que meu aluno ganha em termos de conhecimento de mundo? Na desigual intimidade que os alunos e professores demonstram pelas TICs, pode ser um efeito benéfico esse entrosamento, pois cada professor entusiasmado em aprender e fazer diferente pode associar-se aos alunos mais colaborativos e solidários. Como que essa desigualdade pode ser sanada? A partir do desenvolvimento, claro, da pedagogia da presença. Eu, enquanto professor, não domino tanto as tecnologias educacionais, delego para o meu aluno fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de associação em grupo, para que o meu aluno sinta-se colaborando com aquela aula e sinta-se solidário.
A oportunidade de estar em contato, ainda que virtual, com comunidades de outros estados ou até mesmo país, pode facilitar os jovens a entender e aceitar realidades, culturas e modos de viver diferentes dos seus. A gente pode utilizar aqui como exemplos o webcast, os podcasts, que a gente pode trabalhar em sala de aula e fazer com que os nossos alunos tenham conhecimento do que está ocorrendo no mundo em termos de tecnologia educacional. Como vive aquela cultura? Como é aquele contexto cultural? E mais um ponto positivo é a mudança na ênfase de um currículo formal e impessoal para a exploração viva e empolgada por parte dos estudantes. Aquilo que parecia algo não palpável pode se transformar numa forma viva, numa forma vivente de transformar esse currículo, desse currículo que é espiralizado, para os estudantes terem mais real condição de entender por que eu estou estudando isso ou aquilo. Agora, os pontos negativos. Foram muitos pontos positivos. Agora vamos entender por que eles são negativos. Não diria negativos, mas algumas desvantagens que a gente precisaria ainda transformar. Quando a gente utiliza as tecnologias educacionais numa aula, por exemplo, a gente ainda tem a dispersão. Muitos alunos se perdem naquela grande possibilidade navegacional, naquele emaranhado de informação e acabam saindo do que o professor propôs para as áreas de interesse pessoal. Isso é uma realidade e isso é visto como um ponto negativo. Necessita-se de uma forte dose de atenção do professor, pois diante de tantas possibilidades de busca, a própria navegação se torna mais sedutora do que o necessário trabalho de interpretação. Entram aqui as questões de filtragem, né, de fonte de pesquisa, por exemplo. Então, o que eu posso utilizar como fonte que não seja fake news? O que é uma entidade séria? Qual é a entidade que não é séria? Onde eu vou buscar? No Google Acadêmico, no ResearchGate, onde estão as minhas fontes de pesquisas que podem ser levadas a sério? Eu posso trabalhar com sites de divulgação de pesquisa, eu posso trabalhar com buscadores onde eu vou encontrar diversos tipos de pontos de vista? Posso utilizar tudo isso, desde que eu tenha a formação e a aptidão de filtrar aquilo que é importante, aquilo que é real, aquilo que é fidedigno. O computador não é por si mesmo portado de inovação, nem fonte de uma nova dinâmica do sistema educativo. Óbvio, a máquina parada não faz nada. Poderá servir e perpetuar com eficácia sistemas de ensino obsoletos. Poderá ser um instrumento vazio em termos pedagógicos, que valoriza a forma, obscurece o conteúdo e ignora os processos. Resumindo e trocando isso em miúdos, se eu não sei usar a máquina pouco me servirá. Então, é necessário ter um conhecimento óbvio do papel pedagógico do professor, do papel social que ele desenvolve e a quanto ele está disponível a aprender e transformar o seu sistema educativo. Alguns docentes apontam as tecnologias educacionais como um gerador de mal-estar, o medo de sua substituição pela máquina. Não precisam se preocupar, porque professor sempre será necessário, como eu disse no ponto negativo anterior. Do que vale a máquina se eu não tenho quem a opere? Então, podem ficar despreocupados, porque isso não é uma realidade para já. E penso que para tempo algum isso seja uma realidade. Mas faz parte do pensamento de muitos docentes, segundo pesquisa, e a gente verifica que ainda tem realmente essa questão de utilizar a tecnologia, esse mal-estar. Essa é uma realidade bastante palpável. Os docentes acham que tem pouco tempo para capacitação e atualização. Isso é realidade.
para a utilização das tecnologias educacionais dentro de sala de aula. É uma realidade, por quê? Porque a questão da infraestrutura, das organizações escolares, dos sistemas de ensino, ainda não priorizam a capacitação e a atualização. Então, cobra-se muito essas questões da utilização das tecnologias educacionais, mas pouco se oferece em termos de formação que seja viável, em termos de formação que seja aplicável, né? O ideal seria ver através de uma pesquisa, realizar algum tipo de diagnóstico, de sondagem, verificar nas redes de ensino o que os professores conhecem, o que eles desconhecem, e oferecer formações específicas para cada grupo, para cada nível de conhecimento, para cada nível de proficiência em tecnologia. Então, que esse grupo sabe? Sabe criar um e-mail, sabe elaborar formulários no Google Forms, sabe acessar e-mails institucionais, conseguem desenvolver o básico da informática na educação. Um segundo grupo, esse grupo ele consegue acessar plataformas, ele consegue desenvolver aplicativos, ele consegue filtrar informações e fortalecer o uso de fontes seguras para os seus alunos. Um terceiro grupo, esse terceiro grupo ele consegue desenvolver conteúdo educacional relativo à tecnologia. É um grupo avançado, ele conhece um pouco de linguagem de programação, outro tipo de formação. Porque não adianta oferecer a mesma formação para os grupos que são heterogêneos. Não adianta oferecer aos grupos formação de criação de conta de e-mail, de uso de formulário Docs, se eu tenho um grupo que conhece já isso, ou um grupo que desconhece isso. Então, eu preciso separar, a palavra é separação mesmo, por nível de proficiência e conhecimento tecnológico. E a grande dificuldade apontada nos estudos feitos pelo Barreto, pelo Morin, pelo Papert e pelo Quert e corroborados pelo Santos diz respeito à grande dificuldade do docente, a reconstrução da sua prática pedagógica, principalmente quando os pressupostos educacionais que orientam o uso do computador são diferentes da concepção de ensino e de aprendizagem do partilhado na escola, por ele e seus colegas. Isso ainda é um entrave muito grande. Por que eu digo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque não adianta nada eu oferecer uma ferramenta digital a um professor que está lá em 1970. Para ele, aquilo não é atrativo, para ele, aquilo não é significativo. Da mesma forma, usando uma analogia até meio crassa, oferecer a um professor cuja formação é da última década, que ele trabalhe, por exemplo, com manuais, que ele trabalhe, por exemplo, com cartilhas prontas, com passo a passo. Não, porque esse professor da última década já recebeu um tipo de formação diferente. Então, mais uma vez, eu bato na tecla. A formação oferecida por nível de proficiência e conhecimento tecnológico. E aí estão as referências, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, podem entrar em contato, dúvidas, perguntas, eu estou à disposição. E é isso, pessoal. Obrigada mais uma vez. E eu espero que nos encontremos logo, logo. Um abraço, obrigado, beijinhos.